Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live de Projeto Urbano e Regional. Nós vamos falar um pouquinho sobre revitalização de áreas urbanas degradadas. Hoje nós temos a convidada, a professora Flávia Costa, já ia falar sobrenome só. É a nossa professora do presencial, da parte de planejamento urbano, e ela vai se apresentar e falar um pouquinho dela e de todo o material que ela preparou para vocês. E também, é claro, o professor Giovanni, que é o nosso tutor aqui, que vocês já conhecem. Boa noite, eu sou Flávia Costa Tenório, eu sou arquiteta, eu sou formada pela PUC de Campinas, eu tenho algum tempo de formada já, não precisa falar quantos anos, mas já faz algum tempo. Eu trabalhei muito tempo em Goiânia, eu morei 15 anos em Goiânia, dando aula no IF, na Unip, onde eu fiz também pós-graduação na Federal. E daí eu sou de Presidente Prudente, terminei vindo para Paranavaí para ficar perto da família, bem mais perto, né? Porque estava bem longe. E eu acho que é só. Vamos começar? Pode pôr para mim, Jô? Bom, desapareceu. Aí. Bom, a Jéssica me pediu esse tema, né? Aí quando eu sou muito ansiosa, sabe? A Jéssica já passou para mim, faz um tempão esse tema. E eu fiquei pensando o que vinha na minha cabeça. Quando a gente pensa em revitalização, a gente pensa em coisa ruim, né? De algum evento que aconteceu climático, prédios abandonados, a cidade abandonada, né? A gente vai pensando nessas coisas. E eu fiquei assim, pensando o que eu podia falar para vocês. Então veio uma série de coisas que eu fiquei pensando para poder falar para vocês. Para passar o slide, eu dou algum sinal? Eu aperto alguma coisa, Giovanni? Achei. Flávia, você Ele achou, apareceu. você vai falar. Apareceu. Isso. Bom, aí eu fui procurar primeiro saber exatamente o que era revitalização. O que significa revitalização? Então, restaurar ou dar uma nova vida ao que foi deixado de lado ou perdido e precisa retornar à sua funcionalidade. Então, quando a gente pensa em revitalização dentro de um espaço urbano,
né? A gente vai ter que recuperar aquela funcionalidade, ou a gente vai dar outra funcionalidade para aquele espaço, ou a gente vai reaproveitar aquilo que já existia de uma forma diferente, a gente vai só fazer uma intervenção, né? Ou a gente também pode fazer uma requalificação para ter essa revitalização que a gente está querendo chegar no final. Então, vamos falando um pouquinho de cada uma dessas coisas. Bom, aí eu fui pensando, meu Deus do céu, o que é revitalização? O que me vem na cabeça, né? Patrimônio histórico, né? É uma coisa que vem. Mobilidade, que a gente precisa, a gente tem altos problemas de transporte e também por degradação, né, do próprio ônibus, como também das vias. A gente tem invasões dentro do espaço urbano? Tem uma palavrinha chamada gentrificação, que é a gente tirar de dentro da cidade tudo que a gente não quer ver, né? Inclusive as pessoas, né? Então você não quer ver aquelas pessoas, que legal, então eu vou tirar ela e mandar lá para qualquer lugar, né? Eu tenho moradores de rua, pode precisar fazer com que a gente tenha que, né, tenha que revitalizar alguma área. A gente tem drenagem urbana, que a gente tem que fazer. Vocês viram lá aquela primeira imagem da enchente? A gente vai precisar revitalizar. A gente precisa refazer a infraestrutura ou melhorar a infraestrutura. O que é infraestrutura? Infraestrutura é rua, são equipamentos urbanos, mobiliário urbano e assim por diante. Aí eu lembrei de um cara que foi super importante para o planejamento urbano, que é um tal de Haussmann, né? E eu lembrei também que Paris, no começo, influenciou muito a gente para a gente também trabalhar com planejamento urbano e fazer algumas coisas. E outra maneira também da gente trabalhar a drenagem urbana pode ser com parques lineares. Aí a coisa vai, né? Se eu deixasse a coisa fluir, a gente ia ficar até o infinito. Então, eu escolhi essas palavras para a gente poder trabalhar. Para vocês entenderem como que a cidade ficou do jeito que está, né? A cidade moderna, quando ela começou em 1850, mais ou menos, 1800, quando a gente teve a primeira Revolução Industrial e foram aparecendo as outras também. A Revolução Industrial, não existia CLT, por exemplo, né? Trabalhava, isso não existe, estou brincando, mas era assim, trabalhava 24 horas por dia, trabalhava criança, velho, era uma esculhambação. E quando as pessoas foram para a cidade, elas não tinham, a cidade não tinha condição de recebê-las, né? Então, elas foram morando em condições subhumanas, né? Sem higiene, sem nenhum tipo de conforto, de nenhum tipo de qualidade de vida eles tinham, não tinham nada, né? A cidade virou um caos, era gente para tudo que era lado, a máquina o tempo inteiro, né? E ela, ao invés da gente dominar a máquina que estava dominando todo mundo naquela época, né? Então, com esse caos todo, chegou um cara chamado Haussmann, que em 1875 ele estava lá em Paris e ele trabalhava com Napoleão III. E o Haussmann ele foi um cara muito inteligente, essa época foi o início do capitalismo, né? E o Haussmann era um capitalista, e ele começou a fazer ferrovias, Paris começou a formar muitos profissionais, inclusive brasileiros, porque a gente não tinha faculdade de engenharia nem arquitetura aqui no Brasil. Circulação que eram adaptadas para o novo sistema de transporte, surgiu o bonde, né? Ele implantou o bonde, ele tinha essas ideias. Nessa época, ele também pensou em projetos
ajardinamento de parques e praças, ele elaborou legislação urbanística, o cara era um Croix, né? Ele revitalizou a área portuária, embelezando e remodelando. As áreas centrais ele trabalhou um processo de descentralização e ele melhorou toda a infraestrutura. Mas a gente tem que pensar que tudo isso aconteceu porque a gente estava com tanta gente nessas cidades e numa desorganização tão grande que ou ele fazia alguma coisa ou acontecia alguma coisa com Paris naquele momento, senão Paris ia morrer na doença, né? Que foi a época da peste bubônica, né? Aquelas doenças dos ratos que começou a morrer muita gente. Então, eles não tinham opção. Eles falam que também era para embelezar, era porque eles queriam que, como eles eram capitalistas, né? Eles queriam que o governo da França e que a França fosse a porta de entrada para a Europa, né, para a distribuição do comércio e tudo mais. Então, lógico, ele queria alargar as ruas, ele queria colocar edifícios neoclássicos lindos para as pessoas ficarem admirando, vários bulevares para a gente tomar um café à tarde, sabe aquelas coisas assim? Teatros maravilhosos e assim por diante. Então, quer dizer, era interessante ele também embelezar Paris, mas era muito mais uma questão de higiene do que de beleza, né? Aí, esse mapa é o mapa de Paris. Paris, ela veio de uma cidade menor, ela tinha um muro de limitação. Depois, ela cresceu, nessa época do Haussmann, ela estava nesse tamanho. E eles já foram preparando para outro cinturão, porque Paris ia continuar crescendo. Ele, quando recortou essa cidade, criou rotatórias, rasgou as cidades com avenidas, ele não respeitava a quadra, ele não respeitava a construção, ele não respeitava nada, ele abria as ruas e largas do jeito que ele queria, ele criou um eixo central aqui para Paris, né? Aí ele fez uma rotatória para ir para os vários bairros, ele alargou as ruas, quem ficou sem casa, porque ele alargou as ruas, ele abriu bairros periféricos na cidade de Paris para essas pessoas irem morar, né? Bom, só que Paris ficou bonito mesmo, né? Paris sempre foi bonito, mas os ratos não sumiram, né? A gente sabe que até hoje Paris é a cidade dos ratos, né? Então, assim, ele abriu grandes avenidas, né? Ele criou grandes construções, ele deixou a cidade belíssima e ele criou o primeiro plano diretor mesmo para uma cidade, efetivamente nos moldes do mundo moderno. Foi o Haussmann que criou. Ele pode ter feito um monte de coisa errada, não dado importância à história, não ter dado importância à sociedade e nada, mas ele foi um cara que ele, visualmente, pelo menos, Paris melhorou, na infraestrutura de Paris melhorou muito, né? Bom, aí a gente tinha muito brasileiro lá, né? Fazendo faculdade, tudo mais. Daí eles voltaram para o Rio de Janeiro, né? 1900, mais ou menos, eles chegando no Rio. Aí eles tiveram a brilhante ideia de pegar o que o Haussmann fez e fazer no Rio de Janeiro. Joia! Né? Trazer infraestrutura, criar. O Rio era a nossa capital federal, né? Então todo mundo chegava pelo Porto do Rio, então tinha que fazer uma saída bonita, né? Aqui a gente não tinha neoclassicismo, né? A gente tinha uma coisa, o pessoal muito educado fala que nossas construções são ecléticas, né? Então, que tinha um pouquinho de cada coisa, né? Ou neo ou alguma coisa. Eles são muito bonzinhos. Mas eram bonitos, né? Eles eram monumentais, eles eram grandes e tal, abriam as ruas, ficou muito bonito.
E ele fez a mesma, eles também fizeram a mesma coisa que o Haussmann, cortaram as quadras, tá vendo? As quadras cortadas no meio, fizeram rotatória e foi à vontade, fizeram lá tudo que eles queriam. Só que eles não criaram uma periferia para essas pessoas que moravam nesses lugares. Por sinal, aqui a gente tinha ruas estreitas, escuras, né, onde morava um monte de gente que trabalhava para o Rio de Janeiro, né, a mão de obra do Rio morava no centro, e eles abriram e expulsaram eles de lá. A gente tinha acabado de ter tido a libertação dos escravos em 89, 1889, aí, quer dizer, os escravos estavam todos morando lá. Eles foram expulsos, né, eles demoliram o Rio de Janeiro, fizeram coisas assustadoras, né? Eles foram acusados de destruir toda a arquitetura colonial do Rio de Janeiro, mas eles abriram as grandes avenidas, eles criaram infraestrutura, começaram a chegar os carros, os bondes e etc. Né? Então, a gente vê o grau de destruição, né? Aqui a mesma coisa. E daí aconteceu um negócio, então teve Paris e Rio de Janeiro, aconteceu um negócio bem assim, que não foi porque eu sou meio politiqueira, sabe? Daí todo mundo tira sarro de mim por causa disso. Não fui eu que falei, tá? Então, eles fizeram essa reforma, foi chamada de Pereira Passos. E eles demoliram o Rio de Janeiro, né? Toda a parte colonial. E eles criaram a grande oportunidade da gente ter favela. Porque para o Rio você tem montanhas atrás, né? Eles não tinham para onde ir, eles começaram a subir o morro, não tinha para onde ir, né? Eles não tinham aonde morar. Essas casas velhas que eles moravam lá no centro eram cortiços, eles moravam todos juntos, né? Mas eles moravam no centro. E quando eles alargaram as ruas, desapropriou tudo e falaram: se vira, né? E eles se viraram e foram morar nos morros. Daí a gente tem o começo das favelas, né? Eu tenho até uma novela da Globo, muito tempo atrás, que ela tratou desse assunto, inclusive ela mostra eles tomando os morros e aparecendo o começo dessas favelas, né? E daí ele fala aqui, ó, nasce a Paris da América do Sul, nasce as favelas do Rio de Janeiro, né? Então, a gente sabe que eles quiseram copiar o modelo de Paris, só que eles esqueceram do mais importante, que é aonde eu vou colocar essas pessoas. A Inglaterra copiou, também copiou não, desculpa, isso estou sendo errada nisso, ela não copiou não, ela também se inspirou nesse mesmo tipo de reforma para Londres, só que a Inglaterra, eles conversaram com a população, eles viram o que era melhor, o que não era, viram se podia tirar eles mesmos de lá ou não, porque quando você mora num lugar, você tem raízes lá, né? É a tua casa, então você tem a sua família, você tem as coisas que você precisa, o seu trabalho está perto. Então, eles foram pesquisar, trabalharam com a população, quem eles tinham condições de tirar, eles tiravam, quem não tinha, ficou. Né? Então, eles foram de uma maneira de acordo com a realidade deles. A gente podia ter se inspirado também, mas a gente, na Pereira Passos, a gente tinha que ter adaptado a nossa realidade, né? E isso a gente pensa que é uma coisa que se fez só nessa época? Não. Não. Isso se faz até hoje, né? Aí, a gente dá um salto no tempo, mas não deixa de ser a mesma coisa. A gente tem moradores de rua. Politicamente correto a gente falar pessoas em situação de rua, tá? Porque eles não são de rua, eles estão lá por uma circunstância,
né? Então, assim, eles se abrigam com papelão, com colchão que acha no canto, passam muito frio, tem barracas, dependendo da situação, né? Moram debaixo de viadutos e assim por diante. Eles se abrigam da maneira que dá, né? Passam muito frio, né? Aí quando você passa muito frio, você precisa se esquentar. Daí começa a aparecer todo tipo de violência, de promiscuidade, de coisas que não é humano acontecer, não é correto acontecer, né? E essas pessoas, elas atrapalham quem não está na situação delas, elas sofrem por estarem naquela situação e fica que elas não conseguem trabalhar porque não tem endereço, né? Alguns deles nem documento tem mais porque eles são violentados, eles são assaltados, eles viram nada, né? O maior sofrimento de uma pessoa em situação de rua é ela ser considerada o nada, né? Ela ser invisível, né? Aí, continuando assim, eles estão na rua, não estão? Aqueles, principalmente aqueles que têm barraca, provavelmente eles perderam emprego, eles alugavam algum lugar para eles morarem e agora não tem mais nada. Eles têm filhos, eles têm esposa, eles têm vovó, tem pai, mãe, então existe um contexto para familiar nessa história toda e todo mundo não pode ficar na rua. A cidade, quando ela vai crescendo, acontecem, às vezes, prédios que começam a ser construídos e não são terminados, porque a construtora faliu, porque tem algum erro estrutural, está esperando para demolir, né? Como aconteceu em Recife esses dias e o prédio desabou. Acontece vários contextos que o prédio fica lá vazio, sem ninguém morar lá, nem usar lá. Aí, o que as pessoas fazem? Eu estou na rua, passando frio, com criança, com idoso, o que eu faço? Eu vou morar lá dentro. Eu vou morrer de qualquer jeito, se o prédio cair, se acontecer alguma coisa. Ali, pelo menos, eu tenho uma chance de viver, né? Ou eu tenho prédios até governamentais no centro das cidades, porque o centro das grandes cidades, eles têm uma grande tendência a morrer, né? A se esvaziar, a gente vai falar um pouco disso depois, que os prédios ficam vazios também, né? E daí prédios que eles são até aqueles de vão livre, com só pilares, modernistas, tudo legal, tudo jóia o prédio, mas ele está abandonado. Eles invadem também. Tem prédios históricos que são invadidos também. E eles vão morando lá dentro. Para vocês terem ideia, em 1987, 88, eu estava na faculdade ainda, ainda não, já, né? Eu morava em São Paulo e a gente era estudante e tal, parará, aquele contexto. Eu tinha uma amiga que, naquela época, ela já alugou um lugar para ela morar. Eu fui visitá-la, era lá no centro de São Paulo, mas era ali perto de Higienópolis, é um lugar legal, não era um lugar muito ruim, mas era centro. E o prédio, um prédio antigo, com grandes apartamentos, que não ia alugar mais, porque aqueles apartamentos enormes, que eram de famílias ricas de anteriormente, tal, e aquele lugar ficou abandonado, e a única maneira de locar aquilo, ou até através de invasão, eles pegavam aqueles apartamentos e eles subdividiam. Então, por exemplo, a minha amiga morava numa área de serviço, onde o apartamento dela era a área de serviço, o banheiro de empregada e o quarto de empregada. Aí eles punham tapume, aí ia para o outro. Entendeu? E eles iam dividindo o apartamento e as famílias se acomodavam ali. O apartamento dela ainda era legal,
né? Então, você imagina qual a situação dessas pessoas, né? Ela tinha luz, ela tinha a privada funcionava, tudo que ela precisava funcionava. Então, tá bom. Agora, esses prédios aí não tem nada, eles têm gato, né? Eles provavelmente puxam energia de algum lugar e água eles vão buscar em algum lugar. Mas é a moradia deles, né? E isso acontece muito, é muito triste, mas acontece. E eles não invadem só esses prédios, né? A gente sabe que tem muitos edifícios que são tombados pelo patrimônio histórico. Esses edifícios não podem ser demolidos, a fachada tem que ser preservada e não pode, ele tem uma série de restrições. Então, a pessoa que é dona de um edifício desse, se ela não vai usar esse edifício para alguma coisa ou ela não for revitalizar, ele se torna um problema, né? Porque ela não pode fazer nada e ele é tombado pelo patrimônio histórico. E ela não pode deixar a fachada cair. Então, o que aconteceu? Ficou fechado um monte de casas históricas, prédios históricos, tombados e tal, pela cidade. E essas construções também foram invadidas, né? As casas viraram grandes cortiços, né? Cortiço é quando várias pessoas moram numa edificação só, né? Ou então eles invadiam esses apartamentos, esses prédios antigos e subdividiam e também era uma maneira de usar esse patrimônio. Esse patrimônio não, essa construção. É uma pena, né? Porque uma construção dessa, ela é belíssima, uma construção dessa traz grandes lembranças, né? A gente sabe que um prédio desse, restaurado e revitalizado, a gente está falando de a nossa história, a nossa tradição, a gente entende como é que a gente chegou aqui no Brasil, como foram feitas as construções, como que a cidade aconteceu, né? É uma pena a gente esquecer o que a gente foi, né? Mas eles esperam isso cair tudo, inclusive a fachada. Daí eu não sei como que funciona o trâmite legal para eles poderem construir outra coisa. Aí eu fiquei pensando, né? Eu parei um pouco nas minhas palavras e falei, opa, será que tudo isso é por causa da especulação imobiliária? Né? Será que a gente vai precisar revitalizar, embelezar a cidade só por causa de especulação imobiliária? A gente vai ter que restaurar um edifício também, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Então, a gente pode falar que especulação imobiliária é gentrificação? Então, se eu tenho aqui em Paranavaí um terreno aqui no Santos Dumont, onde eu moro, eu tenho um terreno e eu tô com ele ali, o matinho ali, nem murado eu deixo, e deixo ele lá para render. E tem um monte de gente procurando lugar para morar, mas eu não quero vender, porque eu quero que o preço fique bom para eu poder vender. Certo? Eu não estou atrapalhando. Eu não estou tirando a oportunidade de alguém para morar ali, para o meu bem, para só o meu bem. Né? Será que mas eu vou construir um prédio lindo aí. Mas será que é isso que eles precisam? De um prédio lindo ou de lugar para morar? Ou de um equipamento urbano, uma UPA, algum equipamento urbano que vai ser necessário para aquilo funcionar? Então, como que eu vou fazer essa revitalização? Se o dinheiro é que conta e se eu estou no mundo capitalista? Aí fica difícil, né? Então, a gente continua pensando. Aí a gente fala, não, vamos fazer uma infraestrutura legal, né? Então, eu vou ter as tais ruas largas, eu vou ter espaços verdes,
eu vou ter espaço para os meus carros andarem, para os meus ônibus, vou ter VLT, metrô, escambau, né? Vou ter. Eu falo as coisas, fico rindo das besteiras que eu falo. Aí eu tenho altos viadutos, né? Eu vou cortar a cidade, né? Uma área industrial de um lado, levando para uma área residencial, uma outra área industrial do outro lado. Eu vou criar saneamento básico, vou levar luz, água, tudo que for necessário, vou construir um hospital aqui e assim por diante. Então, assim, eu posso fazer um monte de coisa, né, de infraestrutura, que daí essas pessoas que vão morar nessa cidade, elas vão ter tudo que elas precisam para que a cidade cresça e para que elas vivam bem, né? Então, a infraestrutura, quando a gente fala em 80% da população, 90% da população morando numa cidade, foi todo mundo para a cidade. Então a gente tem que dar infraestrutura para eles viverem. Se eles viverem bem, tá tudo jóia, não tem problema todo mundo morar na cidade. Agora, morar na rua, invadindo prédio, passando fome, papapá, com drogas, etc., aí não tá legal, né? Alguma coisa está errada. E quando a gente fala de infraestrutura, uma coisa que faz parte da infraestrutura, que é mobilidade, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade, para que a gente chegue nos lugares, por exemplo, que eu quero revitalizar, que eu quero criar uma vida nova, né? Então, é fundamental que o carro tenha condição de andar, que o ônibus tenha condição de andar, que o transporte público seja valorizado, que eu tenha ciclovia, né? E que não aconteça isso aqui, né? Que eu pegar um ônibus e 800 mil pessoas para entrar nesse ônibus, né? É insalubre, é perigoso, não é humano, é muito massacrante. Não é por aí, né? Tá errado. Então, como que a gente pode fazer para congestionamento não acontecer? Para a gente ter uma qualidade melhor de vida, para as pessoas respeitarem como tem que funcionar a cidade. A gente está na faixa, parar para a gente atravessar. O pedestre ser respeitado e assim por diante. Certo? E ainda pensando mais. Para a gente viver bem, falando em infraestrutura, a gente falou de drenagem também, né? A drenagem urbana é importantíssima, ou seja, eu tenho que ter bueiro, eu tenho que ter, se eu tenho bueiro, eu tenho o recolhimento de água pluvial, da água da chuva, né? Eu tenho que ter solo permeável, eu tenho que trabalhar realmente com áreas verdes dentro da cidade cada vez mais. Existia também, há uns anos atrás, a ilusão de que se eu tenho um rio passando no meio da cidade, ele é poluído, o que a gente faz? Canaliza. Né? Aí todo mundo muda o percurso do rio, faz ele um canal, como já se fazia lá no Egito, aquele mesmo canal, a mesma coisa. Faz aquele canal, cobre com concreto, certo? Cria uns bolsões para ele, como se fosse para sair o excesso de água, no caso de uma chuva maior e tal, e tá tudo bem. Aí passou um tempo, a gente também está com mudanças climáticas, a chuva aumentou, né? Então, o que aconteceu? Essas cidades, esses canais, eles estão recebendo muito mais água do que eles recebiam ou do que eles preveram. E eles esqueceram de prever que o rio está acostumado a ter enchente. Ele tem uma área do lado, que a gente chama de manancial, que quando na hora que você canaliza, que você tira o percurso dele, ele não tem para onde ir essa água. Aí o que aconteceu? Está estourando esses canais. Em Presidente Prudente mesmo, que eu sou de lá, não sei se vocês já foram, tem o Parque do Povo, eles fizeram exatamente isso. No começo foi uma maravilha. Hoje em dia chove, aquilo inunda,
valorizou, nossa, construiu os prédios super bonitos, tudo legal, né? Mas agora, o que está acontecendo? Está tendo inundação, toda a chuva pesada que tem. Né? Já pensou um cara que investiu milhões num apartamento, acontecer um negócio desse? Né? Então, quando a gente fala em drenagem, a gente está falando em ter área verde, quando você pode morar na cidade, mas você tem que ter área verde. Sabe aquele negócio de fazer jardim para quê? Ficar varrendo folha na calçada, que saco, não tem paciência, né? Ou então fala assim, para que o cachorro suja as patas de terra, daí entra em casa, suja tudo. Puxa vida, se você colocar piso na sua casa toda, ela vai ficar limpinha, mas daqui a pouco você não tem água para lavar ela, né? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Quer dizer, eu acho que vocês pensam, vocês são bem mais novos, vocês têm essa consciência muito maior do que eu, né? E quando a gente fala em drenagem, uma das soluções que deram foi fazer parques lineares. Ao invés de fazer esses canais, eles começaram a respeitar o caminho dos rios, dos lagos que existem na cidade, né? Pelo menos eles estão tentando em algumas situações. Eles respeitam a área de manancial e daí eles criam a cidade um pouco mais para trás e ela vai ter aquela vista maravilhosa do rio, ela vai ter uma área verde na frente e eles vão estar ganhando dinheiro. Olha que legal, né? E eles preservaram o rio. Então, quando a gente quando a gente fala em revitalização, a gente pode pensar na união das duas coisas. A gente, tudo bem, a gente vive num mundo capitalista, legal, mas não é por isso que eu vou destruir tudo em prol de eu mesmo, ou do dinheiro. Eu posso fazer isso e preservar a natureza, dar um lugar adequado para as pessoas morarem, né? Eu posso dar transporte, mesmo que more longe, mas eu dou transporte. Tá joia? Solução tem. Aí veio todos esses problemas e eu quis falar para vocês que para tudo tem jeito. Às vezes não, mas tem jeito, né? Que a gente tenta fazer que tenha jeito com planejamento urbano. É para isso que serve planejamento urbano. O Brasil, desde o começo do século XX, a gente teve planos diretores, a gente pensou em planejamento urbano, né? Então, a gente tinha um grande problema, porque ele tratava, primeiro era só os políticos que mandavam. Aí ele falava, eu quero uma ponte aqui, daí se fazia ponte, entendeu? Eu quero um novo bairro aqui, meu pai tem um terreno ali, eu vou lotear. E o loteamento, eles traçavam a rua, não punha encanamento, não punha luz, não punha nada. Vendia um pedaço de terra para a pessoa e a pessoa chegava lá e não tinha nada. Então, assim, foi acontecendo várias coisas nesse sentido. Daí pegaram, falaram, não, eu vou colocar o técnico para me ajudar. O político falou, né? Porque estamos errando demais e tal. E o técnico vai saber, né? Só que o técnico entende da parte científica, né? O arquiteto, ele até entende um pouquinho da parte social, a gente se preocupa com o ser humano, a gente sabe que a gente está projetando para uma pessoa, que uma pessoa vai ocupar aquele espaço, que ela é que vive naquele espaço, que as coisas têm que ter proporção em relação a ela, a gente tem essa noção. Só que os problemas do lugar, quem sabe? Quem mora lá? Quem pode dizer o que deve ou não ser feito, ou das ideias principais, é quem mora lá. E cabe a nós, como técnico, falar, não, então vamos fazer assim, 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 para chegar na solução do seu problema. Certo? Então, em 2001, com o Estatuto da Cidade, né? Ele ele propôs, né, a democratização do espaço urbano,
né? Foi criado o Ministério da Cidade, a gente começou a pensar na cidade, a gente começou a pensar realmente em planejamento urbano. Nesse momento, a gente teve como pensar que a cidade vai crescer e que eu vou estabelecer diretrizes para 4, para 10, para 20, para 30 anos, para saber como que a cidade vai crescer e o que eu tenho que fazer. Eu tenho grandes chances de que a cidade dê certo. Desde que todo mundo esteja conversando, o político, que é o dono do dinheiro, o técnico, que é dono do conhecimento, e você que mora naquele lugar e quer viver melhor. Né? Então, o planejamento urbano, ele serve para isso. É para isso que ele está aqui. Né? E a gente tem essa grande chance de trabalhar uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e a gente vai arrumar a nossa casa, que é a cidade, do mesmo jeito que qualquer outro. Tá joia? Aí eu quis dar uns exemplos para vocês. Aqui é uma intervenção. Lá em São Miguel Paulista, eles tinham esse cruzamento, né? Essa bifurcação, não é cruzamento, essa bifurcação de 3, 4 ruas, onde esse espaço aqui, ele podia ter um uso legal, pelo menos no fim de semana, ou em momentos de festa, ou alguns eventos da cidade, né? Então, com atitudes simples, porque isso aqui não foi nada, não mudou muita coisa, vocês podem ver que está muito parecido, né? Não tem muita diferença. O que aconteceu? Ele delimitou um espaço com as bolinhas amarelas que a gente está vendo aqui, né? Ele delimitou o espaço e esse espaço virou um espaço de todos, onde eu posso utilizar do jeito que eu quiser. Né? Eu posso colocar uma capoeira no final de semana, pode ter uma feirinha de artesanato para você vender as coisas que você fez, e as famílias terem uma renda a mais, pode ter festa, né? Pode ter uma festa junina, pode ter uma festa da padroeira da cidade e assim por diante. Né? Então, às vezes, se eles colocam uma escultura no meio disso daqui, isso já valoriza o espaço. Dizem muito, né, que grandes construções, ou não precisa ser nem grande, mas um edifício de qualidade, com uma arquitetura legal, ele pode virar o quê? Um monumento, que nem o Haussmann quis com o teatro, com os prédios que ele propôs e que se fez no Rio de Janeiro também. Aquilo vira um monumento, não vira? Ele vira um ponto de referência. Ele virando um ponto de referência, esse espaço em volta, ele tem condições de ser preservado, muito mais do que um espaço onde as construções são todas iguais e as pessoas não se localizam e não sabem onde estão. Né? Então, é muito interessante que, às vezes, a gente coloca um objeto naquele lugar despretensiosamente, não precisa ser nada muito, muito sofisticado e caro, mas você põe ali, faz não é pichação, como é que é? Um grafite num prédio legal, aquilo valoriza tanto o lugar, pintar as casas, deixá-las todas com pintura bonitinha, aquilo te dá orgulho de estar naquele lugar, eu quero que ele fique bonito, então eu preservo. Então, para você requalificar um espaço, para você fazer uma intervenção, pode ser um detalhe, pode ser você varrer, todo mundo deixar a calçada limpa todo dia. Isso você já está requalificando o lugar que você mora, né? Com uma intervenção boba, sem grandes coisas. Você pode fazer altas intervenções, mas dependendo do que você quer, principalmente no centro da cidade, que a gente os lugares que mais se deterioram, a gente pode começar a fazer pontos de interferência para atingir um todo. Quando que acontece isso, Flávia? Eu peguei o Marco Zero de Recife. Eu nunca fui no Marco Zero. Eu só fui
na parte que eles têm os barzinhos na beira do cais também, que eles revitalizaram, mas eles revitalizaram por causa do Marco Zero. O Marco Zero, antes, ele tinha essa praça aqui que chama Rio Branco. Essa praça aqui, ela tinha só uma pedra e um obelisco falando que aqui foi aonde Recife começou. Recife é considerado a Veneza brasileira, porque ele é recortado por vários rios, né? E tem construções maravilhosas, né? Mas Recife é violento, viu, gente? E eles desmancharam essa praça aqui, deixaram tudo aberto, colocaram aonde é o Marco Zero, ponto exatamente, colocaram ele com uma placa enorme no chão, né? E pintaram tudo em volta e deixaram os 3 prédios principais aparecendo. Isso aqui virou um espaço livre e ele virou o lugar das festas, né? O carnaval começa aqui, o Galo da Madrugada, ele sai daqui. Isso aqui era um carnaval, é a coisa mais linda que você pode imaginar, né? E eles, quando fizeram isso aí, eles queriam revitalizar só o Marco Zero, né? Eles queriam revitalizar só na Praça Rio Branco, eles iam refazer e dar uma outra proposta. Então, eles tiraram as árvores, tiraram os muros, tiraram tudo e deixaram só um espaço aberto para a população, para as pessoas ocuparem, né? E, lógico, restauraram os prédios, tarará, que estavam aqui em volta, e ficou essa farra, porque diz que é muito animado mesmo. Só que, tá vendo? Aqui está o Marco Zero. Esses barracões aqui do Porto, daqui, eles foram todos restaurados. E essa rua aqui na frente virou uma rua de barzinho. Então, à noite, essa região toda, que era uma região abandonada e perigosa, ela foi revitalizada, ela foi reutilizada e ela agora é um lugar super legal para passear, entendeu? Tudo por causa da revitalização do Marco Zero. Então, assim, às vezes você faz a intervenção em um lugar, você só mudou o contexto da praça, você mudou, deu oportunidade de a gente ver a praça inteira, foi interessante até a nível de segurança, né? Porque quando a gente fala em praça, como era antigamente, elas eram muito fechadas, né? E tal, eles abriram tudo, então não tinha mais problema de segurança, e Recife passou a ter um lugar para as grandes festas que eles fazem, né? Agora tem um problemão, e eu gosto muito desse estudo de caso, porque eu também morei em São Paulo há muito tempo, né? Eu morei 25 anos em São Paulo, eu gosto muito de São Paulo. E São Paulo tem um bairro que chama Luz, né? A Luz, ela tem a Pinacoteca, ela tem a Estação da Luz, que é lindíssima, ela foi trazida, ela é toda Art Deco, ela tem toda feita de ferro, ela é maravilhosa, é uma construção maravilhosa. E tem outras construções dentro também da Luz que são muito legais. E tem também a Santa Efigênia, que é uma rua cheia de eletrônico, som, ela é meio engraçada, né? Porque ela é um comércio antigo, um comércio de rua, mas ela sempre vendeu tudo que você precisava de eletrônico, a gente ia na Santa Efigênia comprar, certo? Deixa eu acelerar, que eu já estou falando muito, né? Só que aqui na Luz, o que aconteceu? A cidade foi indo embora. Quem passou a morar nesses prédios históricos, nesses prédios antigos e tudo mais, só ficaram os velhos. Aí os velhos morreram, daí ninguém quis morar mais lá, porque os prédios eram muito velhos também, e foi esvaziando. A gente começou a ter problemas de droga na cidade,
e eles estabeleceram a luz como ponto principal deles de consumo de crack e etc., tanto que o lugar passou a ser chamado de Cracolândia. É eu não sei nem o termo, uma falange de pessoas desnorteadas, drogadas, que passam o dia se drogando. O dia. Eles sentam no chão, todos juntos, e vão se drogando, né? Aí, eles começaram os prédios a serem demolidos. Por quê? Porque eles começaram a fazer um projeto que chama Projeto Nova Luz. E o Projeto Nova Luz, uma das propostas deles é que aonde tinha realmente, onde eles ficavam, os drogados ficavam, eles falaram assim: demole todos os prédios, que daí eles vão ficar numa área aberta, eles não vão querer ficar aí, eles vão embora, né? Aí eles começaram até a demolir, demoliram os prédios principais ali. Eles saíram dali? Às vezes saem. Aí a polícia baixa lá, eles saem, eles se espalham em todo o centro, eles sobem até a Paulista, ali atrás do MASP, eles ficam tudo no MASP, eles se espalham por todo o centro, não adianta nada, né? Porque não é essa a solução, mas eles têm feito isso ultimamente, é a solução que eles têm encontrado. E esse projeto Nova Luz, o que eles fizeram? Eles, inclusive, a rua onde eles ficavam, que se não me engano é por aqui, eles fizeram um recorte de atuação, né, para fazer a revitalização e requalificação dessa área, onde eles dividiram, né, aonde ia ficar área residencial, aonde ia ter comércio, aonde eu ia ter a parte cultural de entretenimento nesse lugar, aonde eu ia ter eixo comercial, aonde que ia ficar Santa Efigênia, que está por aqui, que é a parte de tecnologia, né? Então, eles setorizaram, eles fizeram todo um projeto complexo. E quem fez esse projeto, por incrível que pareça, foram argentinos. E por incrível que pareça, eles também não conhecem lufas do Brasil. E eles também pegaram um projeto modelo de outro país para pôr no Brasil. Aí, o que aconteceu? Hoje está um maior rebuliço lá, porque quem mora lá não quer ser expulso de lá. Porque a grande proposta deles é essa. Eles fizeram os desenhos assim, né? Que a gente já conhece, a gente já viu isso lá em 1900, não viu? Grandes ruas largas, né? Todo mundo lindo, maravilhoso, bem-sucedido, né? Outras ruas largas também, com todo mundo bonito, numa área verde aqui no final. Ruas abertas, com bulevares, todo mundo sentado e tomando uma cervejinha, todo mundo com grana, segurança, né? Está em Paris, tá? Porque isso aqui no Brasil, lá não existe. E como que eles vão conseguir isso? Demolindo. Vocês estão vendo tudo que está marrom claro aqui? Isso tudo vai ser demolido, certo? E o que é marrom escuro, eles estão pensando se vão demolir ou não, porque é patrimônio histórico. Aqui nessa área que está com a linha roxinha, ele é o quê? Vai ser as ex. Eles proporam fazer uma grande ex, porque esses prédios todos que eles vão demolir, eles vão oferecer com muita bondade, primeiro, para essas pessoas que tiveram os prédios demolidos. Olha como eles são bonzinhos. Agora, esse aqui vai ter outro valor, né? Porque a gente está falando de um lugar todo revitalizado, né? Cheio de boulevard, praças e etc. O IPTU vai ser um pouco mais alto, né?
E o aluguel, talvez disso, seja muito caro também, né? As prestações. Não vai ser igual a Minha Casa Minha Vida, que eu pago, sei lá, R$ 1.000, 1.500 por mês, né? Mas você ganha 2 por mês, né, de aposentadoria. Então, você não precisa tomar remédio, comer, nada, né? Tá tudo certo. Então, o que o pessoal está reclamando? Porque não adianta nada, eles vão demolir, expulsaram eles de lá, eles vão ter que esperar isso tudo ficar pronto, e eles nunca vão voltar para a luz. Nunca mais vão voltar para a casa deles. Porque eles não vão conseguir morar aqui mais. Então, assim, isso seria uma grande revitalização urbana, isso seria uma grande requalificação urbana. Mas será que é assim que tem que funcionar? Né? Cadê o Estatuto da Cidade? Cadê o plano diretor de São Paulo, que também foi votado semana passada, que eles falaram que isso está gritante, não foi só na Nova Luz. Em vários lugares, eles estão querendo que todo mundo faça apartamento de 20 metros quadrados, lá no centro, com prédios com altura indefinida, certo? Para todo mundo morar que nem puleiro, e eles ganharem mais dinheiro, pagar mais IPTU, parará, e quem não tem dinheiro vai morar onde? Que um apartamento desse de 20 metros quadrados, ele vai custar R$500 mil. Então, São Paulo está cometendo o mesmo erro. Está jogando todo mundo fora, está cometendo gentrificação de novo, está sendo injusto de novo, tendo todo um aparato técnico, porque a gente tem excelentes urbanistas lá trabalhando, né? Tem gente muito boa que podia estar trabalhando. Eles contratam alguém da Argentina para fazer um projeto na luz, para fazer uma realidade do Brasil. Então, assim, a gente sabe que o planejamento urbano existe, que ele tem soluções, ele tem caminhos para essas revitalizações, mas hoje, eu pessoalmente, eu acho que o único caminho que a gente tem é começando com intervenções urbanas pontuais. É começando com a limpeza da nossa calçada, sabe? Eu acho que se a gente conseguir fazer isso e conseguir ir trabalhando e aumentando o raio de atuação das coisas, eu acho que a gente tem a chance de revitalizar, de restaurar, de requalificar, de ter a nossa cidade de volta, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho. Finalmente eu consegui acabar. Obrigada, viu? Boa noite para vocês. Até a próxima. Oi, pessoal. Eu já estava indo dar um recadinho para o Giovanni, passar para vocês que eu vou entrar noutra live. Flávia, olha, excelentes palavras, né? Sua fala foi muito legal. Tem aqui um pessoal falando, o pessoal deu uma interagida. Acho que o Gi vai. O Gi colocou, né? Giovanni colocou algumas coisas, e eu acho bacana bem isso, é a questão de trazer para nossa realidade, né? Por mais que a gente procura muitos profissionais externos, até de outros países, como você comentou, sendo que a gente tem excelentes profissionais aqui que têm a vivência, né? Que é o mais importante. Quando a gente fala de cidade, o profissional, um arquiteto e urbanista, ele se vivenciar esse espaço é um grande ganho. Então, a vivência dele teria grandes projetos ali para tanto São Paulo como qualquer outra cidade que precisa de uma reorganização, seja ela pequena ou uma grande intervenção, né? Então, esse fato da vivência é muito importante. Então, eu não sou muito fã de urbanismo. Mas só colocando um pouquinho na realidade da gente, Jéssica, que eu esqueci de falar, Paranavaí tem problemas de solo e de drenagem. Uhum. Então, um parque linear em Paranavaí, ali do lado dos condomínios, seria muito interessante. Então, isso está em São Paulo, não. A gente aqui tem bastante coisa para a gente fazer. E eu acho bacana a gente pensar, toda cidade tem um problema, né? Acaba tendo, não. Às vezes não foi planejada, não cresceu de uma forma desordenada.
E é muito importante a gente pensar nisso, do papel que nós temos como pessoa, como usuário, como profissional, e é muito bacana. O Henrique falou aqui, ó, falou tudo, mestre, temos que começar pela gente. É isso mesmo. Ou, às vezes até assim, a realidade não é tanto do urbanista, mas às vezes numa empresa que a gente trabalha, ou onde vocês trabalham, às vezes procura profissionais de fora e tem gente aqui da casa. Então é importante a gente mostrar o nosso conhecimento, mostrar o nosso trabalho, que é bem legal. A Deisiane colocou aqui. Sabe-se que porque a contratação de profissionais fora do Brasil para projetos como esse? Você sabe falar, Flávio? Sim, porque eles querem pegar o modelo do exterior. E isso também é feito por licitação. E quem oferecer o preço mais barato, eles contratam. Não olhou o projeto. Entendeu? Provavelmente eles ofereceram o preço mais barato. E às vezes a gente pensa, é igual projeto arquitetônico, né? Receita de bolo, vou seguir aquele mesmo padrão e vou fazer, reproduzir, né? Vou reproduzir aquela ideia. Não é, né? Por isso que a gente tem que olhar o entorno, fazer um briefing e tudo mais. Gígia, tem algum comentário, alguma coisa? Não sei se chegou alguma coisa para você aí. Eu só queria agradecer a professora aí pela excelente aula, como sempre. Foi uma ótima aula. Eu acredito que deu para ver que a gente ainda tem muita coisa aí para revitalizar, para refletir sobre como a gente pode melhorar essas áreas que estão degradadas, né? E fica aí, eu acredito que uma reflexão até para a gente trazer, talvez, mais inovações, alguma coisa que ainda pensar mais fora da caixinha, para saber o que fazer, às vezes, com essas áreas, né? Como a professora falou, talvez algo mais pontual, né? Para daí depois ir chegando em grande escala. Um trabalho gradual. Flávia, muito obrigada por você ter aceito o convite, e ter dedicado o seu dia, não só hoje, né? Mas como você montou todo esse material. Mas eu me divirto, não acho ruim, não. Vou convidar para as próximas, então. Pessoal que está em casa, muito obrigada também pela participação. E até um breve, uma outra live, então, Flávia. Boas férias, quem for tirar férias. Gente, até mais. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Gi. Até. Até, prof.